Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender qual é a perspectiva, o futuro para o teu país. Você mora no Brasil? Você que mora fora do Brasil tem um sonho de ter uma chácara? Você que acompanha o noticiário brasileiro, qual é a perspectiva para o Brasil? Você acha que o Brasil vai se tornar a nova Suíça? Ou será que nós seremos a nova Venezuela? Nós vamos discutir hoje isso durante o vídeo. E lembrando você que eu não venho aqui falar mal de políticos de esquerda, de direita e muito menos de citar nomes. O poder emana do povo. O reflexo do que tem na política brasileira é o reflexo do povo brasileiro. Não tem como você querer um governo perfeito se o povo brasileiro não é perfeito. Então, infelizmente, tudo que nós vivenciamos hoje é reflexo de nós mesmos. Coloca isso na sua cabeça. Um povo que rebaixa o carro, coloca músicas depravadas, fala que só quer pegar a mulher, as mulheres que só ficam ensinando a dar golpe no baú nas redes sociais. Se você tem toda essa escolha da sociedade sendo brasileiro, não tem como você querer que o governo seja totalmente distópico disso. Não tem como você pegar um governo e falar assim, ok, nós temos um monte de pessoa que fura a fila, um monte de pessoa que quer levar vantagem em tudo, mas vamos anular esses problemas e vamos focar apenas nas soluções. Não dá. É sempre assim, é o reflexo do povo. Né? Troca voto por 10, 15 reais, às vezes um botijão de gás. Eu mesmo conheço uma porrada de parente que ganhou botijão, que ganhou não sei o quê, e votou no pior escolha da humanidade. E o cara ganhando 17, 18 mil reais com fazenda de 18, 19 milhões. A conta não bate. Então, infelizmente, as pessoas têm aquilo que merece. Essa é a mais pura e singela verdade, independente de ser esquerda ou direita. No vídeo de hoje eu vou fazer uma perspectiva e vou te mostrar o que vai acontecer com o Brasil. Mas antes que você se desespere, antes que você dê a louca no cangaço, tem uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Por exemplo, lá no conteúdo premium, eu já venho falando, se prepare para 2023. Eu não vou poder mostrar isso aqui muito, só vou dar uma pincelada nisso aqui, que é extremamente importante. Se prepare para 2023. O que é isso aqui? É o pendrive. É o pendrive do filho do Bolsonaro que foi para Dubai, né? Cheio de conteúdo, né? Não, não é. Isso aqui, meu irmão, eu vou explicar para você. Isso aqui, ó, é uma hard wallet. Ela vai ser a maneira que você vai proteger o seu dinheiro em caso de confisco de poupança, em caso de congelamento de conta. É com isso aqui que você vai proteger o seu dinheiro. Eu, pessoalmente, não acredito que algo assim venha acontecer no Brasil. Eu não acredito. Mas, ao mesmo tempo que eu não acredito que algo assim possa acontecer no Brasil, ao mesmo tempo eu penso o seguinte, deixar um lobo no galinheiro e esperar que nada aconteça também é distópico demais. Então, né, na dúvida, eu sempre me resguardo, tá? E você não é proibido de proteger o seu patrimônio. Você não é proibido. Não existe nenhuma lei, nenhum amparo de lei que proíba você de resguardar o seu dinheiro, camaleãozinho. Não existe. Isso que eu falo lá no conteúdo premium. E, meu irmão, você vai precisar a partir de 2023. Dá para ganhar dinheiro no Brasil? Só um adendo rápido. Dá. Mas, infelizmente, o dinheiro não vai valer mais nada. E já que o dinheiro brasileiro não vai valer mais nada, provavelmente vai ter unificação da moeda, a gente tem que saber trabalhar com as variáveis que estão acontecendo. E a principal variável é o seguinte, o dólar passa ano, se mantém forte. O Bitcoin também passa ano, se mantém forte. O Bitcoin ele é baseado em ciclos. Então o que acontece? O real brasileiro é uma das inúmeras moedas pelo mundo que foi perdendo seu valor. O real brasileiro chegou a ser 1 para 1 para o dólar. Depois o dólar passou, $1 passou a ser 1,80, R$ 1,80.
depois passou para 2,80, depois para 4,25, depois está 5,60, se não me falha a memória. E eu acredito que ao longo aí de mais 4 ou 5 anos o dólar pode estar beirando a 8, 9 reais. E cada vez mais a nossa moeda desvalorizando. Quanto mais a nossa moeda desvaloriza, mais o mercado foge do Brasil, mais os investidores pulam fora, mais pobreza e desemprego vem para o nosso país. Esse aqui é um vídeo, é um documentário que mostra a situação das pessoas na Argentina. Eu vou pegar pequenos trechos para explicar para vocês o porquê algo assim possa acontecer no Brasil. Independente do governo ser de esquerda ou ser de direita, você tem que lembrar que o governo brasileiro é o tipo de governo que a verba de gabinete é 2 milhões de reais, os caras têm salário de 40, 50 mil reais, aumento salarial muito acima da inflação, e o povo brasileiro, o reajuste salarial é sempre mínimo. Conta de luz sobe 11, 12%, mas ao mesmo tempo o salário não sobe essa quantia. Tá? Então não se trata de esquerda ou direita, nunca se tratou. Se trata que é um governo que inicialmente prejudica as pessoas. Então você tem que se resguardar. Vamos acompanhar esse documentário para você poder entender aqui, tá? Eu vou colocar um volume um pouquinho mais alto, mas eu vou ter que ir picotando esse vídeo, tá? Os que se alimentam dos restos do mercado central de Buenos Aires. Idosos que se alimentam dos restos do mercado central de Buenos Aires. Essa é a matéria que foi sediada, tá? No país vizinho, que já foi dos mais ricos do mundo, 4 em cada 10 pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O país vizinho, que foi um dos mais ricos do mundo, 4 de cada 10 pessoas estão abaixo da linha da pobreza. O que é isso? O que é ser pobre? Por exemplo, o governo brasileiro. Ser pobre para o governo brasileiro é uma pessoa que ganha abaixo de 200 reais. Se você ganha 250 reais, você não é pobre. Você já é considerado uma pessoa de classe média. Então, para o governo brasileiro, se você ganha acima de 250 reais, você não é pobre. Então, você imagina, o cara ganha 400 reais por mês, tem que sobreviver, e na estatística do governo, ele está bem de vida. Então, se você colocar a realidade, qual que é a realidade? Abaixo da linha da pobreza é o tipo de pessoa que não consegue se sustentar. Você pode colocar pelo menos pessoas que recebem abaixo de 1.500, 2.000 reais e tem família, já vivem abaixo da linha da pobreza. Porque a pessoa muitas vezes tem que pagar aluguel, tem que comprar comida e tudo vai aumentando e vai pesando. Às vezes você chega na casa do cara e o cara só come salsicha. Porque não dá mais para comprar carne ganhando 1.500 reais. Então você tem que colocar na sua cabeça que as estatísticas que são feitas pelo governo é assim, o cara ganhou acima de 250 reais, está bem de vida. Não é verdade. Então você imagina, se na Argentina 4 de cada 10 passam perrengue, imagina no Brasil numa estatística que fosse coerente à nossa realidade. Porque assim, a estatística que foi feita no Brasil foi numa época onde o salário mínimo era 350 reais. E aí o cara falou, 250, tá ok, cara, o salário mínimo é 300 reais, hoje o salário mínimo é 1.300 e a estatística mantém a mesma. Tá bom? Deu para você entender? Aí ele vai começar a falar, né, um pouco sobre Buenos Aires, sobre a Argentina, e aí você começa a perceber as pessoas buscando restos de alimentos no mercado, como fosse um banco de alimentos para poder sobreviver. Isabel vai todos os dias ao mercado central de Buenos Aires à procura de verduras. Interessantíssimo. Eu acho interessantíssimo essa reportagem sobre a Isabel, porque ela representa exatamente o que é uma mochava. E aí, qual foi a questão? A novela, deixa eu voltar um pouco o vídeo para mim aqui para eu poder falar. A novela, toda novela brasileira é assim. O cara que mora na roça, ele é o jacu da roça. Ele é sempre o roceiro. Ele é sempre aquele cara retrógrado. O cara foi para a roça, é sempre o bobão. Aí, as novelas brasileiras, novelas mexicanas, argentinas, elas sempre dizem para as pessoas para sair da roça e tentar a vida na cidade. Então muita gente, inclusive o Zé Ramalho já fez uma música sobre isso, uma porrada de cantor nordestino já fez uma música sobre isso. Então eles fazem, né, convencem as pessoas
a saírem da roça para tentar a vida na cidade. Só que aí a pessoa acha que ganhar a vida na cidade, ela vai ficar bem, ela vai ter recursos, ela vai ter uma vida digna. Não, nas cidades é onde tem o maior polo de inflação, porque você depende de uma série de coisas que você não depende na roça. Uma outra coisa que você tem alta criminalidade, você tem que ficar procurando emprego a rodo, tentando cada vez mais tentando ganhar mais para você poder vencer a inflação e você se torna escravo do sistema. Então, no caso da Isabel, você vai ver aqui, ela morava na roça. Provavelmente ela foi convencida a morar na cidade pelos pais, os pais ficavam vendo novela, mas sempre assim. A equação sempre é a mesma. E aí ela plantava, ela vai dizer que na entrevista, eu plantava mandioca, plantava batata, nunca passava fome. Foi para a cidade, aí você vai ver o que está acontecendo com a menina aqui, vamos acompanhar. Frutas e legumes. Vou pegar um pouco aqui a entrevista dela aqui para você ver. Ó. Eu morava com meus avós, eu plantava, com os pais também. Trabalhava com os meus avós. Trabalhava com meus avós. Eu plantava mandioca, batata, laranja. Plantava mandioca, batata, laranja. Mas minha mãe na época me trouxe para Buenos Aires. É aquilo que eu sempre falo, essas novelas brasileiras, tudo, cara, a televisão foi criada num projeto chamado MK Ultra, cuja o objetivo era fazer, para o exército americano, fazer com que todo mundo tenha um pensamento coletivo. Todo mundo pense a mesma coisa. Porque é muito difícil de você impor um governo, fazer um governo crescer, se muitas pessoas pensam diferentes. Por exemplo, cara que mora, por exemplo, lá nos Apaches, próximo dos índios, que nunca viu televisão, ele está pouco se importando com o governo. Se o governo chegar ali, ele vai espantar. Mas aí começa todo aquele brilhantismo. Não, a cidade é maravilhosa, tem emprego, tem celular, tem não sei o quê. E aí você vê, a pessoa tenta a vida na cidade, sai daquela riqueza que é a roça, para viver esse inferno aí. Então olha só a situação. E ela vai falar que a mãe dela trouxe ela para lá. 60 anos, ela não recebe aposentadoria. E não recebe. Então assim, as pessoas... Por que não recebe aposentadoria? Eu já cansei de falar aqui. A aposentadoria é uma grande pirâmide financeira. Só não vê quem não quer. Por quê? Eles vão dizer para você que todo o dinheiro que você investe na aposentadoria é um dinheiro que o governo está guardando e rendendo para você. Você acredita que o governo está guardando o seu dinheiro? Você acredita que o governo vai guardar o seu dinheiro 35 anos e vai render o seu dinheiro para você? Não. Quando você paga a aposentadoria para você poder aposentar, você está pagando para quem já está aposentado. Então quem está trabalhando hoje pagando a aposentadoria não paga para aposentar, mas paga para quem está aposentado. Só que quando chegar a sua vez de aposentar, você vai ter um governo enfraquecido, um governo muitas vezes extremamente corrupto e um governo que não tem dinheiro para gastar com o povo. Não só isso, como você também pode ter uma redução populacional grande, porque as pessoas não querem mais ter filhos. E a consequência é o quê? Não vai receber mais aposentadoria. Eu nunca coloquei na minha cabeça, nunca passou pela minha ideia aposentar no Brasil. Isso não existe. Talvez para os seus avós, para os seus pais, mas para nós, nossa geração, não esquece isso. Então você vê, ela não recebe nem aposentadoria. E ela tem que se virar. Ela saiu da roça para ir para a cidade e esse foi a consequência do caso. E aí você vê o quê? A situação das pessoas na Argentina. E é o tempo todo as pessoas buscando o que sobreviver. Isso aqui é a situação, restos de comida, sujeira, roupa. Olha, 1 de cada 10 habitantes... Passa necessidade extrema. 1 de cada 10 habitantes passa necessidade extrema. E aí tem sempre aqueles censos, sempre aquelas notícias que são meio que maquiadas, mas basicamente é isso. 1 de cada 10 passa na necessidade extrema, 4 de 10 está abaixo da linha da pobreza, e a linha da pobreza é aquilo que eu falei para você. Na época o salário mínimo era 300 e poucos reais, fizeram o censo e, 250 reais é abaixo da linha da pobreza. Só que o salário mínimo ele já subiu.
Já está em R$ 1.300. Então, R$ 250 para cima, você não está mais abaixo da linha da pobreza. Então, é um dado meio que fictício, mascarado, desatualizado. Então, o que nós estamos vendo aqui? Qual que é o reflexo? O reflexo é o povo. Porque teve uma campanha na Argentina que foi bem parecida com o Brasil. Que você iria votar em tal pessoa e essa pessoa iria, assim, você iria fazer um churrasco, convidar a sua família e tomar aquela cervejinha. Então, passava na televisão um senhorzinho que estava sozinho em casa, não tinha ninguém, não tinha parente, ninguém. Aí ele votava em tal candidato, ele tinha dinheiro, ele comprava carne, comprava cerveja e fazia uma festa com a família. Sem brincadeira, tem essa propaganda, se você vasculhar a internet, você acha. Então a galera caiu nesse hype, nessa coisa, pô, vou poder desfrutar, não sei o quê. Mas, meu irmão, a vida, ela tá aqui para nos ensinar que quando a esmola é muita, o santo desconfia. O que nos é ensinado é o seguinte, não tem almoço grátis. Ah, eu não pago, por exemplo, ônibus. Na minha cidade o ônibus ele é gratuito, o prefeito ele sancionou uma lei. Mas você paga imposto. E tá tudo embutido, não tem nada de graça. Até o ar que você respira é contabilizado pelo governo. Então você paga imposto. E inclusive imposto de renda, ele não sofre reajuste. Você vê o quê? Por que o governo consegue todo ano arrecadar mais dinheiro do que o ano anterior? Porque ele não sofre atualização. Então, por exemplo, o MEI, o teto de gastos do MEI é 80 mil. Isso já tem uns 6, 7, 8 anos. Era para estar em 250 mil, está em 80 mil. E assim vai. Imposto de renda, até quem recebia até 28 mil reais não pagava. Só que 28 mil reais para a pessoa que tinha um salário de 800 reais. Ou seja, como se fosse hoje 60, 70 mil reais. Então, eles vão deixando a inflação chegar no seu salário e vão deixando o sistema do imposto manter o mesmo. E aí todo ano acontece. Vai chegar um momento que você que recebe um salário mínimo, ou talvez Bolsa Família, tem que pagar imposto de renda. E aí eu digo para vocês o seguinte, novamente eu digo para vocês o seguinte, o que está acontecendo com o Brasil, dificilmente alguém vai parar. Dificilmente alguém vai colocar a mão na cabeça e vai falar assim, será que dá para a gente consertar isso? Eu acho que não. Só que aí você tem que colocar na cabeça o seguinte, se você quiser viver no Brasil, o Brasil é um país maravilhoso, ainda que tenha uma política que vamos chamar de ultrajante, uma política que ela mais prejudica do que ajuda, independente de esquerda ou direita, pessoal, ainda assim, se você colocar na sua cabeça, não deixar o seu patrimônio no governo, não deixar o seu dinheiro nas mãos do governo, por exemplo, você proteger o seu dinheiro, você, por exemplo, aplicar o seu dinheiro, por exemplo, fazer hold com Bitcoin, por exemplo, vai comprar um imóvel no Brasil, faz hold com o imóvel. Não compra imóvel em pessoa física, faz hold. Por que eu tenho que fazer hold? Justamente para você resolver os BOs de invasão. Faz hold. Então, para comprar alguma coisa, faz hold. E nunca compre muita coisa no Brasil também. Sempre viva no Brasil com o mínimo. Então, por exemplo, o que eu estou vendo hoje em dia? Eu vejo muito americano que graças à alta do dólar, está vindo morar no Brasil. Porque ele pega menos 38, às vezes menos 40, 43 graus nos Estados Unidos, às vezes uns 2, 3 metros de neve. Você tem toda uma política que se você cair no chão e você for levado pro SOS, você praticamente vai ter que pagar um rim. Então, a situação nos Estados Unidos está ficando calamitosa. E aí os americanos falam, pô, peraí, eu tenho aqui uma casa que me rende 2.800, em média 2.000 a 2.800 dólares por mês. Eu tenho um puxadinho aqui, tem um biscatinho ali, eu consigo ter uns 3.000 dólares por mês. Mas vivendo nos Estados Unidos, 3.000 dólares por mês, eu vou ter uma vida miserável. Infelizmente, pessoal, eu vou ter uma vida miserável. Aí o que o cara pensa? Pô, peraí, 3.000 dólares, se eu converter para o real brasileiro, isso vai dar em média 17 a 18 mil reais, que é um salário de um juiz federal, é um salário de um médico. Então, com esse mesmo dinheiro, eu consigo viver super bem no Brasil, eu consigo frequentar as melhores praias do Nordeste,
eu consigo frequentar as melhores festas do Brasil, eu consigo alugar uma casa, e se eu quiser, com apenas 1, 2 anos do dinheiro que eu ganho nos Estados Unidos, eu vou lá e compro uma fazenda, um sítio, ou o que eu quiser. Então, os americanos, eles já sabem disso. Eles estão muito americanos, tá vindo para o Brasil por conta disso. Independente de quem está no poder. Então, o que eu preciso te dizer é que o Brasil dá para você viver, dá para você querer ficar no Brasil. Vai ter problemas no Brasil? Vai ter problemas. Infelizmente, eu não posso ficar falando as soluções pela internet, mas vai ter problemas. E aí, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: se você preserva o seu patrimônio financeiro, se você, por exemplo, faz um hold de Bitcoin. O que é um hold de Bitcoin? Pô, todo mês eu estou colocando 600, 700 reais, eu estou convertendo em dólar. Ah, mas o dólar sobe e desce. Beleza, mas a longo prazo você vai assustar com o tanto que o real brasileiro vai desvalorizar. Então, não fica preocupado com a alta e baixa do dólar. Pensa do dólar a longo prazo. Então é o que? Comprar dólar e do dólar operar Bitcoin. Uma parte você guarda como se fosse uma poupança de Bitcoin em uma hard wallet e uma parte você investe. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: você começa a fazer hold de Bitcoin, que é o que os meus alunos sempre fazem. Você pega, por exemplo, 10 mil dólares, no Brasil pode ser muita coisa, 56, 57 mil reais, mas é 10 mil dólares, e você faz uma média de 3 a 4% por mês, você fez 400 dólares. Às vezes até mais do que isso. E convertendo isso para o Brasil, você daria, sei lá, 1.800, 2 mil reais. Então, o que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: dá para viver no Brasil, mas não dependa do Brasil. Não queira, você pode ser empreendedor no Brasil, mas o dinheiro que você ganhar, faça esse dinheiro multiplicar. Não deixe o seu dinheiro em real brasileiro. Eu sempre falo isso para as pessoas. Daqui a 10 anos, quando o dólar tiver 25, 30 reais, o seu dinheiro está acompanhando o dólar, não o real brasileiro. E aí daqui a 5, 6 anos você já está com dinheiro que você nunca imaginaria na sua vida. Então esses são conselhos sábios que eu entrego aos meus filhos e repasso aqui para vocês também, tá? Pessoal, independente de política, de esquerda, direita, para cima, para baixo, sonista, castista, o Brasil sempre foi assim. Sempre foi o povo sendo explorado por aqueles que estenderam a mão, né, que estariam dispostos a nos ajudar. Sempre foi assim. O que a gente tem que fazer no Brasil é buscar uma melhora de vida, uma qualidade de vida. Por exemplo, se você mora na roça, você pode plantar. Um pé de jabuticaba, se você for comprar, custa em torno de 70, 60 reais. Jabuticaba, aquela mais convencional, tem a sabará. Se você for comprar um pé de laranja, 15 reais. Isso, os pés que são feitos de enxerto. Se você pegar a semente das frutas que você come e separá-las e plantar, você consegue ter o mesmo resultado. E aí, meu irmão, quem planta nunca passa fome. Uma coisa que a minha avó me ensinou é que quem planta nunca passa fome. Agora, o melhor modelo de plantação não é o modelo de agrimensor, que é assim, aquela fazenda de couve, fazenda de espinafre, de alface, aquela de perder de vista. Não é isso. O melhor modelo de você se manter é a agrofloresta. É você conciliar árvores frutíferas com árvores da natureza, de uma biodiversidade, fauna e flora que está ali presente, com também horta. É você aproveitar e transformar aquilo ali numa riqueza exuberante. No começo é muito difícil de manter uma agrofloresta, porque vai requerer água, adubo, todo um cuidado. Mas a partir do segundo ano, quando a agrofloresta ela se consolida, cria uma copa de árvore, tudo se consolida, o ecossistema ele tende a se balancear, você começa a produzir tanta comida que você não dá conta. Você não dá conta. E aí você consegue não só se alimentar, como você pode vender essas frutas e comida como frutas veganas, que não tem agrotóxico, não tem nada. E você vende pelo 3, 4 vezes o preço que seria convencional. Então, assim, isso é uma das coisas que eu venho falando aqui. Agora, o importante é preservar o seu patrimônio,
E se você for morar no Brasil, assim como os americanos, é você pensar assim, pô, dá para viver bem no Brasil, mas vamos resguardar o nosso patrimônio financeiro e vamos procurar um lugar que dê qualidade de vida, tá bom? Espero que esse vídeo tenha agregado valor para vocês. A proposta do vídeo de hoje não é criar um turbilhão na sua vida, criar um alerta, mas sim mostrar para vocês que existem soluções. Muitas vezes nós somos movidos pelo pânico, pelo medo. Mas na vida sempre tem uma solução. Inclusive, muitas vezes, nunca é a porta, sempre é a janela. É sempre uma alternativa ao qual a gente nunca pensou antes. Então fica a dica para cada um de vocês aí, tá bom? E claro, quem quiser conhecer o meu trabalho, primeiro link aqui embaixo na descrição, tá bom? Fique na paz.